Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Nesse vídeo, a gente vai tratar de alguns outros problemas envolvendo ainda porcentagem. Nós vamos falar hoje a partir lá da página 186, a partir do exercício número 4. Em um exame vestibular, 30% dos candidatos eram da área de humanas. Dentre esses candidatos, 20% optaram pelo curso de direito. Do total de candidatos, qual a porcentagem daqueles que optaram por direito? Veja só, turma, aqui você precisa de tomar muito cuidado, porque a gente tem duas porcentagens no problema e muitas vezes você vai se pensar, o próprio exercício deu resposta, é 20%, não é? Não é, porque as porcentagens podem mudar de referencial. Você só pode somar as porcentagens para inteirar o 100% se elas falarem da mesma referência, estiverem falando do mesmo referencial, como você vai ver daqui a pouco, tá? Aqui no exercício 4 a gente vai ter a seguinte situação, olha só. Em um exame de vestibular, 30% de candidatos eram da área de humanas. Então, de todos os candidatos, quando você fala entre todos os candidatos, 30% prestaram humanas. Bom, então de todos os candidatos, tem 30% que prestaram humanas e os 70% restantes não prestaram na área de humanas. Dentre esses candidatos, 20% optaram pelo curso de Direito. Quando ele fala que é 20% optaram pelo curso de Direito, é dentre esses candidatos. Agora, olha na interpretação do problema. Dentre esses candidatos, quais candidatos? Esses candidatos, ele está se referindo aos candidatos que prestaram da área de humanas. Então, em outras palavras, a gente poderia reorganizar o exercício dizendo assim, ó. A porcentagem dos alunos que estudaram direito, que prestaram direito nesse vestibular, são 20% dos que prestaram da área de humanas. Então, quem prestou direito são 20%, 20% das humanas. Vamos escrever assim, né? De quem prestou humanas. Então, 20%, quando você fala que é 20% é 20% em cima de quem? Em cima de quem prestou humanas e não em cima do total. Não, a referência não é o total, é só quem está fazendo humanas. Só que o exercício disse que a quem prestou humanas é 30% do total dos candidatos. Ou seja, quem prestou humanas são 30% dos candidatos. Bom, se quem prestou candidatos, se quem prestou direito é 20% das humanas, que por sua vez são 30% dos candidatos, é porque a porcentagem de quem prestou direito vai ser 20% dessas pessoas. Agora, 20% das humanas, então, é 20% das 30% dos candidatos. Vamos dizer assim, né, das humanas, que são, por sua vez, 30% dos candidatos. Agora, se a gente fizer essa substituição, você vai reparar que aí sim a porcentagem de alunos de direito vai cair sobre o total de candidatos, que foi o que ele pediu. Agora, para resolver essa conta é fácil, hein? 20% das 30% dos candidatos. Ora, 20% é 20 por 100. Palavra mágica das, do, daquilo, você troca por vezes 30%. Você sabe que em porcentagem é 30 por 100. Bom, se eu soubesse o total de candidatos, eu multiplicaria mais uma vez, mas eu vou deixar esse dos candidatos aqui. Aí vai ficar claro a porcentagem que a gente tem ali, que agora é em relação aos candidatos. Agora vamos fazer essa continha, ó. Esse zero simplifica com esse e esse zero com esse. 2 vezes 5, 2 vezes 3, desculpa, 2 vezes 3, 6, dividido por lá embaixo, 10 vezes 10, 100. Ou seja, é 6 por 100 dos candidatos. Mas 6 por 100 dos candidatos em porcentagem vai ser simplesmente 6% dos candidatos ao todo. Dos candidatos. Muito bem. Agora, por que deu 6%, professor?
Como é que a gente entende isso? Bom, vamos pensar da seguinte maneira, quer ver? Vou tentar fazer um desenho aqui. Se a gente separar todas as pessoas que prestaram humanas, se você pegar aqui, ó, todas as pessoas que prestaram humanas nesse vestibular, tá? Dentro do conjunto das humanas, existem 20% deles. Então, se as humanas fossem 100%, então a gente poderia separar aqui 20% das humanas que prestaram direito. Então, aqui a gente colocaria quem prestou direito. Quem prestou direito seria o quê? 20% das humanas. Mas é só desse retangulinho das humanas. Só que quem prestou humanas é parte de um total maior. Então, quem prestou direito, deixa eu até manter aqui a mesma cor que eu estava usando ali na explicação, que era verde para quem é direito. Ó, pronto. Né? 20% das humanas. Mas as humanas, elas eram 30% dos candidatos. Então, quem prestou direito era 20% das humanas. Das humanas. Agora que eu vi que eu tinha posto ali humanas de azul. Tá, só que as humanas eram parte de um total maior, elas eram uma parte do total de candidatos. Do total de candidatos, esse retângulo aí das humanas equivale a 30%, ou seja, praticamente ali um pouquinho menos que um terço. Então, dentre o total, esse retângulo aqui é 30% apenas. Então, perguntar qual é a porcentagem de candidatos que prestaram direitos é perguntar quanto que esse pedacinho aqui representa em relação ao total. Então, é como se a gente tivesse fracionado duas vezes aqui, por isso que a gente multiplica. Então, as humanas são um terço do total. Então, a gente pega esse total e divide em mais ou menos aqui, um terço não, né, gente? 30%. Divide em 10 e pega 30. Pronto, tá aqui. Dentre as humanas, a gente vem aqui e fraciona de novo para achar quem é o direito. Então, não é simplesmente somar, porque são valores diferentes. É como se a gente fizesse assim, ó. Se a gente pensasse no total, a gente pode separar o total de candidatos em dois grupos principais. Quem prestou humanas e quem não prestou humanas. Quem não prestou humanas. Agora, dentre quem prestou humanas, a gente pode separar quem prestou direito e quem não prestou direito, certo? Não prestou direito. Tá. Quem prestou direito é 6%, é 20%, perdão, desse total aqui. Então, quem não prestou direito? 80% das pessoas que prestaram humanas. Então, quando a gente esquece o restante e pensa só nesse total, então agora a quantidade de pessoas que prestaram humanas que são total, 20% direito, 80% não direito. Tá, mas se a gente ignorar as divisões lá dentro de humanas, humanas são 30% do total. Então tem 70% aqui que não são total. Aí alguém pode pensar: "Ah, professor, mas se eu fizer 70 mais 80 mais 20, passa de 100%". E passa mesmo, uma vez que essas porcentagens não têm a mesma referência. Então você simplesmente não pode somá-las. Eu posso somar essas duas porque elas estão sobre o mesmo total. Posso somar essas duas porque elas são referentes ao mesmo valor total aqui. Mas quando as porcentagens não têm a mesma referência, você simplesmente não pode somá-las, tá? Então aqui, para descobrir qual que é a porcentagem de direito em cima do total, a gente teria que fazer 20% disso, que é 30% do total. Por isso que eu fiz aí a multiplicação das porcentagens. Beleza? Quando a gente fala, parece que é meio prolixo. Parece que eu estou repetindo a mesma coisa. E na verdade é mesmo, tá? Porque essa parte aqui é uma parte que muita gente tem dificuldade. Por isso que eu tentei repetir aí várias vezes. Vamos ver se o próximo exercício você consegue compreender. Ó, opa, aqui. Exercício número 5 diz assim: num colégio com 1.000 alunos, 65 dos quais são do sexo masculino,
Todos os estudantes foram convidados a opinar sobre o novo plano econômico do governo. Apurados os resultados, verificou-se que 40% dos homens e 50% das mulheres manifestaram-se favoravelmente ao plano. A porcentagem de estudantes favoráveis ao plano vale. Ô, turma, um exercício que provavelmente é um pouco antigo, né? Mas vamos pensar, quando ele fala assim de sexo, vamos supor que só existam então sexos masculino e feminino aí nessa escola, né? Não vou entrar em discussão disso agora, mas para resolver esse problema, vamos pensar que é só isso. Então, aqui eu até tenho o total de alunos, mas as respostas, repara, não quer saber o número absoluto de pessoas ali, ela quer saber em relação ao total. Bom, vamos pensar. Se ele quer saber a porcentagem de estudantes favoráveis ao plano, a gente teria que pegar a porcentagem de homens favoráveis ao plano e de mulheres favoráveis ao plano. Ai, professor, mas o exercício falou aqui que tem 40% dos homens e 50% das mulheres. Então dá 90. Letra C. Veja só, 40% é dos homens. Tem como referencial a quantidade total de homens. Já 50% das mulheres tem como referencial a quantidade de mulheres. São porcentagens com referenciais diferentes, então você não pode simplesmente somá-las, porque elas não estão falando do mesmo valor. Mas olha só, se a gente quiser falar, a gente pode pensar assim, ó. A porcentagem de pessoas favoráveis seria a soma dos homens favoráveis, né? A porcentagem de homens favoráveis somada à porcentagem de mulheres favoráveis, mais a porcentagem de mulheres favoráveis. Tá. O exercício disse que a porcentagem de homens favoráveis é 40% dos homens. Então, 40% dos vezes homens com mais, olha lá, 50% das mulheres. 50% das é vezes as mulheres. Só que o exercício disse assim, ó, dos 1.000 alunos, 65% dos quais são do sexo masculino. Isso significa que os homens nessa escola são 65% do total. Ora, gente, se dentre os 1.000 alunos a gente tem 65% do sexo masculino, homens, então 35% são do sexo feminino, né? São mulheres aqui. Claro, supondo aquela dicotomia entre homens e mulheres. Muito bem. Então, a porcentagem de homens favoráveis é 40% dos homens, ou seja, 40% dos 65% do total. E a porcentagem de mulheres favoráveis corresponde a 50% das mulheres. Mas as mulheres são 35% do total. Então, se a gente fizer essa substituição, repara que todas as porcentagens vão ficar do total do total. Aí tudo bem. Aí elas vão ter como referencial o mesmo valor. Aí a gente vai poder somá-las. 40%, você sabe que é 40 por 100, vezes 65%, que é 65 por 100 do total. Mais 50% é 50 por 100, vezes 35%, que é 35 por 100, vezes o total. Eu escrevi tudo de novo para você perceber que agora a gente está em cima do mesmo referencial. Todas as porcentagens estão calculadas agora em cima do total. Ou seja, agora a gente pode calcular e somar tudo. Bom, para calcular isso daqui, a gente pode cortar esse zero com esse zero com esse. 4 vezes 65, eu não vou simplificar mais, vou fazer só assim, tá? 4 vezes 65 dá 260 dividido por, lá embaixo, 10 vezes 100, 1.000. Mais do total, né? Do total. Mas agora eu não vou mais escrever do total, não, porque agora já está todo mundo em cima do mesmo referencial. Lá do outro lado, ó. 5 vezes 35
dá 175 dividido por 10 vezes 100, 1000. Como as frações estão em cima do mesmo denominador, não precisa nem de fazer MMC, né, gente? É só somar todas. 175 com mais 260 vai dar 435 por 1000. Mas a porcentagem tem que aparecer por 100. Se você fizesse a conta, daria 0,435. Em porcentagem, 43,5%. É como se você viesse aqui e cortasse uma casinha, ó, 43,5%. Como marca corretamente a alternativa da letra A. Beleza? Então, quando você estiver resolvendo os exercícios, é muito importante que você tome o cuidado de observar corretamente para onde cada porcentagem está apontando, para onde que cada porcentagem observa aí a sua referência. Ok? Ô, turma, eu vou fechar esse segundo vídeo por aqui. Você pode acessar essas anotações lá no nosso Google Drive, como sempre. E de tarefa, eu vou pedir para você fazer os exercícios 11, 12 e 13. Então, de tarefa, tente fazer o 11, o 12 e o 13. A gente confere esses exercícios no primeiro vídeo da semana que vem. Beleza? Bons estudos, mais uma vez obrigado aí pela audiência, pela paciência e pela insistência. Até o próximo, até semana que vem. Tchau!